Como lidar com uma pessoa egoísta no relacionamento? Na maioria das vezes, gente, essa queixa é das esposas com o marido, do comportamento egoísta do marido. Não significa que não existem mulheres egoístas. Sim, somos. Às vezes temos comportamentos egoístas e às vezes a mulher é egoísta. Mas lembra que a gente constrói isso. E lembra, como a gente já falou em outra live, que o Brasil é machista, homens e mulheres no Brasil, a gente ainda está trabalhando isso, a gente ainda precisa trabalhar muito isso. Lembra que o egoísta, ele se sente superior. Então, no relacionamento conjugal, no casamento, no relacionamento homem e mulher, os homens, eles têm esse entendimento de que eles têm uma posição de superioridade. E aí não estou generalizando não, tá, homens aqui presentes. Toda regra tem exceção. Mas eu sempre falo com as meninas, né? O namoro é o momento que as pessoas se conhecem. E as pessoas dão sinais do comportamento delas. Quando você está casada com uma pessoa egoísta, ou quando você está casado com uma pessoa egoísta, a pessoa vai dar sinais do tipo, se vocês querem viajar para algum lugar, os dois querem viajar para algum lugar, essa pessoa ela vai escolher o lugar, ela vai dizer quanto tempo vai ficar lá, a pessoa não vai chegar para você e vai perguntar assim, para onde nós vamos? Ela já vai chegar com tudo pronto, porque ela está preocupada com as necessidades dela. Essa pessoa se antecipa para tomar decisões que podem ter a ver com vocês dois. E se ainda durante o namoro essa pessoa não fizer isso com você, porque lembra, um egoísta ele pode apresentar um comportamento que não pareça egoísta se ele tiver algum interesse. Está namorando com você, ele ou ela está querendo conquistar você, vai ser tudo de bom, né? Na maioria das vezes, todos nós, né, na época do namoro, a gente não se revela exatamente. Mas observe como essa pessoa lida com as outras pessoas, né? Lembra que eu falei, um filho egoísta, ele pode ter um comportamento em que ele prejudica ou menospreza um irmão, um primo, alguém da família. Você pode observar isso. Você vai poder observar comportamentos egoístas ou até mesmo perceber que é da personalidade da pessoa esse egoísmo. Receber com facilidade privilégios, às vezes, que são dados por pais, às vezes a pessoa é adulta, um comportamento egoísta que é bastante, principalmente no Brasil, porque a gente tem essa cultura, né? Os pais acham que tem que cuidar dos filhos até que eles fiquem velhos. O filho adulto fazendo exigências, tipo, digamos assim, uma moça reclamando que a mãe não passou a blusa direito. Essa blusa está mal passada, fazendo esse tipo de exigência. São comportamentos que a gente pode ver, se a gente tirar, lembra que eu falei na outra live das meninas procurando o príncipe, dos meninos procurando a princesa? Se a gente se permitir ver, a gente vai ver esse tipo de comportamento. Mas você não viu, já está casada com a pessoa egoísta, já está casado com a pessoa egoísta. Todas as características, todas as dicas acima de aceitar o egoísmo, de não tentar mudar a pessoa, porque no relacionamento amoroso, no casamento, é o que a gente mais faz, a gente fica tentando mudar o outro. Não alimente expectativas do que essa pessoa possa fazer por você. É muito comum no setting psicológico as mulheres fazerem relatos, chorando, de estarem esperando um comportamento do marido de atenção, de cuidado, e ele não fez isso. Mas o que também eu gostaria de observar para vocês na pessoa egoísta no relacionamento amoroso ou relacionamento conjugal, que a gente já aprendeu aqui que não necessariamente é a mesma coisa. Porque, assim, muito provavelmente vocês estão pensando assim, mas, Vânia, olha, quando a gente foi se casar, a pessoa não era assim.
Lembra que as características podem ser desenvolvidas? E isso pode acontecer tanto com homens e mulheres. O casamento é uma jornada que se inicia com duas pessoas. E vocês vão mudar ao longo dessa jornada. E entende-se, né, o que eu trago para vocês, como eu sempre falo, não é achismo da minha cabeça. As pessoas vão, pesquisam, estudam para apresentar e a gente traz para vocês, leva para o tratamento num set psicológico e também trago aqui para vocês na live. Entende-se que situações que podem mudar a característica das pessoas no relacionamento conjugal, especificamente com maridos. O nascimento de um filho pode influenciar nas características do seu marido, mulheres que estão aqui. E algumas mulheres já passaram por isso, perceberam isso. Quando a gente se casa, e é uma coisa difícil para uma pessoa egoísta, a ideia é aquele negócio, eu cuido de você e você cuida de mim. A ideia é essa mesmo. Mas lembra que a pessoa egoísta, ela só pensa nela, ela espera que você cuide dela. Se você se casou com uma pessoa que já era egoísta, quando o casal tem um filho, o homem tem uma tendência a se sentir desprezado. E aí ele pode vir a apresentar esse comportamento egoísta. Se ele já tinha características egoístas, eu falei para vocês que o problema não é ter a característica. Se eu tenho consciência dela, eu tenho como administrar. O comportamento eu administro, né? Eu tenho controle sobre o meu comportamento. Mas se no lidar com a paternidade, o seu esposo ele não tem aquela maturidade, lembra que a gente falou, que é necessária, ele pode apresentar um comportamento egoísta, ele pode fazer exigências da sua atenção. Isso, infelizmente, só sobrecarrega a esposa. Um outro comportamento que esses estudiosos observaram é o de estresse excessivo no trabalho. Isso aí serve para homens e mulheres, porque quando a esposa trabalha, isso também pode acontecer com a esposa. Lembra que o egoísta, ele só pensa só as necessidades dele que importa? Quantas de vocês já ouviram do marido de vocês dizerem que vocês não fazem nada? Mesmo quando vocês trabalham fora, dele achar que, mas no seu trabalho você só fica lá sentada naquela mesa, rodando na cadeira e no ar-condicionado. Então, assim, o egoísta, ele não consegue se colocar no seu lugar. Depois dos primeiros anos de casamento, né, e aí vem filho, fatura de prestação de apartamento para pagar, isso tudo vai pesando na cabeça de marido, de esposa, tem esse estresse. E se só o marido trabalha, então eles também veem isso como um agravante que pode despertar um comportamento egoísta, e se a pessoa já é egoísta, a pessoa fica mais egoísta ainda. O machismo, né, como a gente já falou, o marido se vê numa posição de superioridade, então ele vai ter um comportamento egoísta de ele achar que a esposa tem que atender as necessidades dele. E aí o que a gente faz? De novo, aquelas dicas que foram faladas: aceitar o egoísmo, autoestima, amor próprio, autoconfiança, impor limites, saber dizer não, não tentar salvar o outro e buscar entender a formação desse comportamento egoísta para que você possa ter mais tolerância e conseguir lidar com isso. Mas especificamente no relacionamento conjugal, num casamento com uma pessoa egoísta, é importante, homens e mulheres, independente, né? Porque, como eu falei, homens e mulheres, nós podemos ser egoístas. Se é a sua esposa que é egoísta ou seu marido que é egoísta, e na live que nós falamos sobre frustrações no relacionamento conjugal, a gente falou, quando a gente está num relacionamento e se esse egoísmo tornar o relacionamento de vocês tóxico, se o desrespeito a indiferença desse cônjuge for tamanha que o relacionamento fique insustentável para você, você vai precisar repensar esse relacionamento, a sua permanência nesse relacionamento. Não sendo isso, gente, lembra que, assim, se esforçar para ser empático, para ser empática, tentar entender a origem, o porquê desse egoísmo,
pode te ajudar. Eu falei na live sobre frustração que a gente tem duas alternativas: se adaptar à situação, no lidar com o outro, quando a carruagem virou abóbora, né? Ou sair desse relacionamento. Mas se você observa que, apesar do seu marido ser egoísta, da sua esposa ser egoísta, ele ou ela tem outras características, porque, gente, egoísmo é uma característica. Uma pessoa egoísta pode ser uma boa pessoa em um outro contexto. Então, eu já vi pessoas, né, na clínica psicológica que viviam um relacionamento com pessoas egoístas. Um discurso tipo assim, mas fora isso é uma boa pessoa, né? Então você vai ter que considerar isso, tá? No lidar com a pessoa egoísta, não esperar dela um comportamento que ela não vai poder te dar, mas observar se não significa que você não é importante para essa pessoa, apesar do egoísmo dela. Se você conseguir observar, e aí você precisa ser bastante sincera, bastante sincero com você, porque às vezes a gente quer se enganar. Então, assim, se apesar do egoísmo da pessoa, se a pessoa fala assim, lembra do exemplo que eu dei, a pessoa vai achar que vocês precisam viajar e ele vai programar, ele ou ela, a viagem toda sem te perguntar se você quer ir para aquele lugar, sem te perguntar quanto tempo você quer estar lá. A pessoa ignora, né? E aí você vai ter que desenvolver aí um repertório de comportamento para ajudar essa pessoa a ver que dá para me perguntar, me consultar da outra vez, e pode ter até alguns pequenos estranhamentos, mas aí você vai ver se vai estar dando resultado ou não. Não necessariamente precisa ser um motivo de uma briga, mas tudo vai depender, gente, da intensidade e se esse relacionamento ele está sendo tóxico para você, abusivo para você ou não. Se é uma característica que provoca aí um desconforto, mas não chega a ser um problema. Considerando o que a gente falou, seguindo essa regrinha de não se fazer de cega, não se fazer de cego. Se a pessoa quiser, se a pessoa entender, e eu já vi isso acontecer, né, da pessoa dizer assim, eu quero me tornar uma pessoa melhor por causa de fulana, por causa de fulano, isso é possível, mas tem que partir da pessoa. Se a pessoa muito, muito cuidado também, quando um egoísta, do que ele pode estar tentando, ela pode estar tentando te manipular. Sim, eu sei que eu sei, deixa eu só concluir, eu sei que é muito difícil ter essa percepção, mas uma dica interessante são pessoas que gostam de você. Então, assim, se você está num casamento, seu pai e sua mãe vão fazer alguma observação, as pessoas que realmente gostam de você vão fazer alguma observação. Acredito que mesmo que tenha a delicadeza de não se meter na sua vida, né, vão fazer aí alguma observação. Você considera, porque como você não é uma pessoa egoísta, o egoísta não considera, né, o que o outro fala, você considera e observa, tá? Porque você precisa ser realista, sincera com você mesma, com você mesmo, para você não permanecer em um relacionamento que pode se tornar tóxico para você, que pode se tornar abusivo para você. Se a pessoa se tornou egoísta ao longo do relacionamento de vocês, lembra que eu sempre falo que o diálogo é importante? Converse, busquem o diálogo, busquem esclarecer isso. Uma vida difícil, um relacionamento difícil, o casamento traz muitas complexidades e pode estar se tornando um fardo para os dois. Busquem desenvolver um diálogo aí que vocês possam se fazer entendidos um com o outro, para que vocês juntos possam resolver essas questões.